Lucas capítulo 23 e o versículo de número 10, 11 e 12 da palavra de Deus, registrado no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 10, 11 e 12. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-se de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade uns com os outros, com o outro. Aqui fala da palavra de Deus, de julgamento de Jesus por Pilatos. Pilatos e Herodes eram e estavam em inimizade. Só que, diante daquele conflito, diante daquela movimentação em Jerusalém, do outro lado, os membros do conselho, participante, membro do Senadri, um grupo radicalizado pelo fariseísmo. E do outro lado, a multidão, Pilatos e Herodes, que não se falava, estava inimigo, não tinha comunicação. Só que naquele mesmo dia, eles se fizeram amigos para condenar, para julgar, para medir força, para apresentar que eram os maiorais, para apresentar que Pilatos era governador, para mostrar que Herodes tinha poder. Ficaram com aquele joguinho. Eram inimigos e se tornaram amigos para condenar o nosso Salvador, para condenar aquele que Deus enviou para nos perdoar dos nossos pecados. Movimentos sincréticos, grupos de religiosos, não participante do sacrifício expiatório do Calvário, mas participante de um movimento sincrético, religiosos, apregoadores de um advento, que radicalizam a sua mente, a mente da multidão, através de conselhos de homens com a mentalidade depravada, formada pela sua própria vontade, para defender conselhos, projetos, tudo pelo dinheiro. E a massa de manobra, a grande multidão, eles continuam crucificando, eles continuam julgando, eles continuam até fazendo aliança com aqueles que ele desprezava e falava que também que era do cão, mas agora eles também aproveitaram e sentaram na mesa do capeta com aquele que ele dizia que era do cão. Eles se relacionaram em prol de uma causa que não é a causa da cruz, que não é a causa da marca de Jesus, mas sim a marca da falta de caráter, a marca da falta da obediência à palavra de Deus e transtornando o evangelho de Jesus Cristo em mentira, honrando a criatura
uma cambada de bajuladores de homens que não têm compromisso com a fé cristã, e às vezes carrega um rótulo dizendo que é até homem de Deus, mas senta na mesa daqueles que ele condenava, mas sentam no mesmo banquete daqueles que eles falavam que era do cão, e estão agora abraçados com ele por uma causa não nobre, a causa do homem. Sempre a política velha e lavada e comprada e desfigurando a administração eclesiástica e diminuindo você, senhores, vocês, perdendo a essência, sendo comprado, sendo quebrado. E aqui no capítulo 23 do livro de Lucas, e o versículo de número 12, Pilatos e Herodes, eles se fizeram amigos no mesmo dia. Tem gente que faz amizade com as trevas. Tem gente que ele faz amizade com aqueles que lutam para destruir o caminho dos salvos em Jesus Cristo. Eles tentam denegrir o caminho que nos leva à vida eterna para ser bajuladores de homens. Pilatos e Herodes, eles estão lavando as mãos em rios de fogo e secando em toalhas de brasa até hoje. Não tiveram princípio, não tiveram o temor, abraçaram a causa que não era dele. E além disso, se tornaram juízes da iniquidade para condenar o Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eles tomaram a responsabilidade sobre si. Eles tomaram sobre si as suas circunstâncias. Eles tomaram para si a própria condenação pelas suas desobediências de se tornar juízes diante daquela multidão para julgar um homem inocente, um homem que fazia a vontade de Deus, que pregava a palavra, que curava os enfermos, libertava os oprimidos. Só que eles não contavam que esse homem era o Filho de Deus. E Pilatos e Herodes achou bom se tornar o amigo para condenar, para tentar destruir o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Tem pessoas que fazem aliança até com capeta para tentar destruir a tua